A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse lugar tão delicado que é o lugar de pais e mães. Me inspirei numa página do livro Vinha de Luz, capítulo 135, cujo capítulo se chama Pais. E Emmanuel inicia esse capítulo se referindo a uma passagem de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, item 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então isso tem um chamado para a gente poder pensar que não são só os filhos que são difíceis. Nós pais, às vezes, somos exatamente aquele pedaço difícil da vida dos nossos filhos. Engraçado pensar isso, né? Mas talvez sejamos nós aquele espinho na carne dos filhos. Talvez sejamos nós o ponto de desequilíbrio dos nossos filhos. E a doutrina nos chama para a gente poder repensar o modo como a gente tem ocupado esse papel, o modo como a gente tem cuidado desse lugar tão especial que Deus nos confia, de dar a guarda de pessoas, né, que se tornam nossos filhos. Esse é o nome do papel que a gente tem aqui na Terra, né, para a gente poder contribuir no progresso moral deles. No capítulo 14 do Evangelho, que fala sobre honrar vosso pai e vossa mãe, os espíritos dizem que é possível que os pais descurem do papel de educadores, né, dos seus filhos, mas que mesmo assim não cabe aos filhos o julgamento do andamento desse papel. Então aqui a gente está vendo aqui um lado e outro. Do ponto de vista da espiritualidade, não há equívoco sobre quem ocupa esses papéis. Então, se são estes pais, se são esses filhos, é a combinação perfeita para que se dê o nosso progresso evolutivo, mesmo que a gente não compreenda isso, mesmo que a gente não concorde com isso, mesmo que a gente ache que tem uma coisa errada, estranha, esquisita, enfim. Isso não está em questão. A maneira pela qual a gente chegou para essa encarnação é a maneira certa, é a maneira melhor, é a maneira adequada, é a maneira mais propícia para o nosso crescimento, mas não é a maneira, vamos dizer assim, mais arrumada, porque nós não estamos ainda num planeta de perfeição, a gente está num planeta de aprendizado, de aperfeiçoamento. Significa que a gente vai perceber muita coisa que a gente gostaria que fosse diferente. E é isso mesmo, que bom que a gente acha isso, sinal que a gente já tem notícias do melhor, né? Mas enquanto não é melhor, vai caber para a gente esse trabalho do esforço da gente melhorar. Então, quando Paulo de Tarso está dizendo para os pais não provocarem a ira dos filhos, está dizendo, olha, os pais também, às vezes, pisam na bola, né? Os pais, mesmo ocupando uma posição hierárquica maior, não no sentido maior espiritual de serem melhores, maior no sentido de eles estarem pela anterioridade com um galardão, né, com uma conquista, um espaço anterior, de serem aqueles que vão trazer aprendizado necessário para os seus filhos. Então, não provocar a ira dos filhos significa cuidado para você também, como pai e como mãe, poder ter equilíbrio, buscar ter equilíbrio, para não ser aquele que aciona no outro, que é o seu filho, justamente o seu ponto fraco. Nós estamos juntos na mesma família, enquanto pais e enquanto filhos, para todos nós amadurecermos. Então a gente vai procurar
não provocar o pior do outro. Porque às vezes a gente faz isso por ignorância. A gente faz isso às vezes por prazer, né? Às vezes a gente faz isso porque a gente tem ainda sombras nas nossas almas que ainda se compraz com o sofrimento do outro. Às vezes nós somos assim, né? Muitas vezes a gente é vingativo. Muitas vezes a gente está com tanta raiva do filho que a gente aperta exatamente naquele lugar onde é mais doloroso para ele. Então, Paulo está dizendo, presta atenção, cuidado. A sua tarefa não é de provocar o pior no seu filho, a sua tarefa é de ajudá-lo no processo educativo. Então, é por isso que lá no Evangelho os Espíritos dizem, né, que quando a gente desencarnar, a pergunta que vai ser feita para o pai e para a mãe é: o que é que vocês fizeram desse filho que foi confiado, né? A você, para você ser o protetor, para você ser o cuidador, para você ser o tutor. É interessante pensar isso, porque quando a gente engravida, né? Quando a gente resolve ser mãe de um filho, resolve ser pai de um filho, aumentar a família, a gente não faz isso pensando, eu quero ter um filho porque eu vou ser educador dele. Não é assim que as coisas acontecem. É quando a gente deseja ter um filho, isso quando a gente tem um filho planejado, a gente faz isso porque a gente quer aumentar nossa família, porque a gente quer ter mais convívio familiar, porque a gente quer contribuir para o crescimento, né, da nossa família, porque a gente tem vontade de que aquele casamento dê um passo para frente, né, porque quando a gente tem filhos, o casamento dá um passo à frente, ele tem uma ampliação de tarefas e de possibilidades de muitas alegrias também, né? Junto do esforço tem alegria também. Então, quando a gente faz esse movimento de crescer a nossa família, a palavra educação não aparece pra gente. Mas quando os filhos começam a apresentar dificuldades, é que a gente começa a entender, então, estamos todos num processo educativo. Então, a tarefa do pai e da mãe é contribuir para a educação daquele filho. Aí é que a gente entende, não era só para ter uma família grande, não é só para a gente ter almoço domingo. Eu tenho aqui uma tarefa específica com este espírito, que começa em primeiro lugar com a aceitação do filho tal como ele é. E de o mais cedo possível descobrir quais são os pontos frágeis do filho, não para a gente provocar, como ensina Paulo para a gente, mas para a gente começar um grande esforço conjunto, nós, né, o pai e a mãe, junto com o filho, de ajudar o filho a melhorar aquele ponto frágil. Exatamente como um técnico de futebol faz, um coaching faz. Vai levantar os pontos frágeis e vai fazer um treinamento específico para aquele ponto poder se fortalecer. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos queridos. Descobrir o mais cedo possível as tendências, as mudanças de humor, aquelas dificuldades que são repetidas, débitos das experiências passadas que retornam em forma de dificuldades, às vezes de sintomas físicos, emocionais, espirituais, enfim. Então a gente vai descobrir isso o mais cedo possível e vamos começar um trabalho de tratamento o mais cedo possível. Ali naquele esforço diário com os filhos, mostrando esses pontos frágeis para ele, ou se você não mostrar falando, mas envidar esforço para ele poder vencer essas dificuldades. Se tiver irmãos, então melhor ainda, porque aí o ponto frágil de um é diferente do ponto frágil de outro, então a gente vai ajudando um e ajudando o outro com diferentes estratégias. Cada filho precisa de uma estratégia diferente do outro filho, porque são espíritos com estradas espirituais diferentes também. Agora tem uma coisa delicada. Nós, o pai e a mãe, também não somos perfeitos. Então, às vezes, aquele ponto frágil do filho toca necessariamente no meu ponto frágil também. Então, é onde a gente tem mais tendência a ser reativo. Olha que chance bonita que a espiritualidade dá. Então, se você percebe que aquele ponto frágil do seu filho toca imediatamente, diretamente algum ponto frágil seu, você precisa ser vigilante com o seu, porque ele é a criança. Ele veio depois. Você que veio antes, você que é mais velho, você tem a responsabilidade de ser mais atento, de ser mais cuidadoso, de se autoeducar. Então procura você, um grupo de pais na sua instituição, um grupo de diálogo sobre família, enfim,
Tem muitas estratégias aí para a gente cuidar. Leituras, passes, orações, evangelho no lar. Envie esforços para você se tornar um pai melhor, uma mãe melhor. E depois disso tudo, gente, quando a gente poder ver, poder assistir o crescimento dos filhos, ver a saúde que eles podem alcançar, a gente vai ver que tudo valeu a pena, né? Então, termina Emmanuel aqui na página. É compreensível, então, que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. E à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Uma boa semana para todos nós. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.